Meus amigos, trago para vocês no vídeo de hoje o robozinho de day trade que estava faltando aqui no meu canal. Ele é um bot que possui stops curtos e alvos longos. É um robô para você ir buscar em torno de 1000 pontos no mercado sem muito estresse. Ele vai utilizar apenas dois indicadores, uma média móvel e um estocástico. E nós vamos sempre trabalhar a favor da tendência com este robô, buscando momentos de pullback que o estocástico vai sinalizar para nós. Rodei aqui alguns backtests com ele no MetaTrader e o resultado, cara, foi fantástico. Ele deu mais de 100% de lucro nos últimos 5 meses deste ano. Isso, turma, iniciando aí com uma conta de 5 mil reais. Então dá para começar com este robô com muito pouco capital. Então quero mostrar para vocês nesse vídeo como é que funciona a estratégia. Depois quero rodar o backtest aqui e apresentar para vocês qual o comportamento dele ao longo desses meses para ter produzido esse resultado. E por último eu vou mostrar para vocês a programação deste bot aqui no MetaTrader utilizando um modelo pré-programado que eu desenvolvi e que faz parte do meu pack de robôs do MetaTrader, onde com poucas linhas de programação você já consegue colocar seus robôs para rodar, tirar suas ideias da sua mente e passar aqui pro MetaTrader, beleza? Então bora aqui para a tela e vamos ver como é que vai funcionar esse bot. Vamos lá. Meus amigos, já estou aqui com um set montado deste robô. Como é que ele vai funcionar, turma? Eu tenho aqui uma média móvel longa, tá, de 100 períodos e o estocástico aqui embaixo. Para você que não tem muita intimidade com o MetaTrader, eu vou deixar aqui nas telas finais um tutorial passo a passo de como estar utilizando o MetaTrader, tá? A maioria da galera aí hoje é muito focada no Profit Chart, mas acaba esquecendo às vezes do MetaTrader, que é uma ferramenta fantástica, principalmente para o uso de robôs. E uma das principais vantagens aqui do MetaTrader, turma, é que é uma plataforma extremamente leve, você consegue rodar pares de moeda, criptomoedas, você consegue rodar mercado brasileiro, tudo em uma plataforma só. Diferentemente do Profit, que para rodar criptomoedas você precisa contratar o Vector, para rodar Forex você precisa contratar o Black Arrow, para rodar B3 você precisa contratar o Profit. Então, as ferramentas da Analógica são muito boas, mas você precisa desembolsar um valor grande aí, caso você queira operar nesses três mercados. Aqui no MetaTrader a gente consegue matar tudo isso de uma vez só, beleza? Então, aos poucos, tá? Aos poucos eu estou trazendo aqui conteúdos de MetaTrader também para dar uma mesclada aí nos conteúdos aqui do canal, tá? Para você que caiu de paraquedas aqui no meu canal, eu tenho 99 vídeos ensinando a programação para o Profit Chart aqui, turma, do zero para quem tem assim, ó, pouquíssimo conhecimento. E com o vídeo de hoje já é o 5º robô aí de MetaTrader. Então, se a sua ideia aí é começar a automatizar suas estratégias, tirar suas ideias aí da sua cabeça e passar isso aqui para um plano automatizado, o meu canal é o seu lugar, meus amigos. Inscreve no canal aí e não perca o meu canal de vista, beleza? Tenho certeza que eu vou contribuir muito aí na sua jornada no day trade. Então, turminha, bora falar aqui sobre o setup, depois nós vamos rodar o backtest. Por último, eu quero mostrar para vocês a programação desse bot, tá? Então, olha só, tenho aqui uma média longa de 100 períodos e o estocástico aqui embaixo. Para você poder inserir esses indicadores aqui na tela, você vem aqui em inserir, depois clica aqui em indicadores e depois em moving average, tá? Que é média móvel. Vai colocar aqui 100 períodos, beleza? E pode deixar simples mesmo, vai dar um ok, ele já vai plotar para você essa média aqui na tela. Depois você vem novamente aqui em inserir indicadores, clica aqui em osciladores, depois busca aqui por Stochastic Oscillator, tá bom? E aí ele vai plotar para você este indicador aqui embaixo, tá bom? Uma vez que você fez isso, o nosso set já está montado, agora eu quero mostrar para vocês como é que vai funcionar a estratégia. Essa estratégia, turma, ela visa buscar longas tendências, tá bom? A gente vai buscar pelo menos 1000 pontos no mercado com este setup. Porém, nem sempre vai bater os 1000 pontos e muitas vezes você vai sair aí com um alvo parcial, né? Você não vai buscar os 1000 pontos, mas você vai conseguir sair aí com algum dinheiro no bolso mesmo assim, tá? Vou dar o exemplo aqui de uma entrada do dia de ontem, ó, dia 13 de maio, que foi o seguinte, ó. Nós tínhamos aqui o preço trabalhando acima da média de 100 e o estocástico, turma, ó, caiu lá para baixo de 20, tá vendo, ó? Estocástico aqui caiu abaixo de 20 e o estocástico estava cruzado para baixo com a sua média. No exato instante em que ele cruza para cima, ó, que foi neste candle aqui, ó, presta atenção aqui na luz, tá? Olha aqui, ó, neste candle ele fez o cruzamento para cima, ou seja, no candle anterior estava cruzado para baixo, no candle posterior, ó, deste candle aqui estava cruzado para cima. Assim que esse candle fechar, o nosso robô vai fazer a entrada, tá? Vai entrar comprado no mercado. Beleza? Neste caso aqui, ó, chegou a subir com 830 pontos, não chegou nos 1000 pontos. Jean, como é que vai funcionar o stop? O stop também é de 1000 pontos, tá, galera? O stop é de 1000 pontos. Porém, você está protegido aqui pela média. Porque uma vez que o preço retorna à média, né, ele cai aqui e fecha abaixo da média, o nosso robozinho vai stopar. Então, neste caso aqui, você teria saído aí com 270 pontos aproximadamente, ó, que é a distância deste candle aqui até o ponto onde ele teria feito a saída aqui na média, ó, 280 pontos, tá? Obviamente,
que esses alvos, né, o alvo e o stop vai ficar parametrizável para você poder alterar aí no robô, beleza? Da mesma forma, turma, tem aqui uma função que ela é bem interessante, que você pode escolher a distância em que o preço tem que estar da média, né, uma distância máxima que o preço tem que estar da média para ele fazer a entrada, porque muitas vezes pode ocorrer uma entrada com um preço muito afastado da média, e a gente sabe que toda vez que o preço se afasta da média, ele tende a regredir a média. Tá? Então, coloquei aqui também nesse robô um filtro para você entrar somente se o preço estiver no máximo a, sei lá, 500 pontos da média, a 300 pontos da média, ou seja, para você conseguir fazer uma entrada mais próximo da média, beleza? Particularmente, no período que eu fiz o backtest aqui, que eu vou mostrar para vocês, de como é que ele conseguiu fazer esse 100% de lucro em cima de um capital de R$5.000, no período em que eu testei, deixando esse filtro em aberto, ele se saiu melhor, tá, do que com um filtro. Eu coloquei um filtro aí de 500 pontos, foi um resultado pior do que deixar o filtro em aberto, por exemplo, dele fazer uma entrada aí quando estivesse a 1.000 pontos, como aconteceu em alguns dias. Teve entradas dele fazer com 1.000 pontos de distância da média, e mesmo assim, ele conseguir bater os 1.000 pontos de alvo, tá? Eu sempre falo assim, ó, o filtro, ele vai filtrar o trade bom e o trade ruim. Ele não vai filtrar apenas trades ruins, tá bom? Então, muitas vezes, a galera coloca filtros demais para tentar tirar o loss, só que você vai tirar o gain também na mesma proporção que você tirar o loss, tá? A não ser que o seu robô tenha um edge, assim, muito forte em relação ao mercado, tá bom? Caso contrário, não use muitos filtros. Use poucos filtros e filtros que realmente melhoram o desempenho do robô. Sempre testem os filtros que você está colocando, porque muitas vezes um filtro, ao invés de ajudar, pode atrapalhar a performance do seu bot, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos rodar o backtest dele, tá? Para eu mostrar para vocês a evolução dele ao longo do tempo. E por último, quero mostrar para vocês como é que você faz para programar um robô desse aqui no MetaTrader com poucas linhas de programação, tá bom? E assim, turminha, você que tá aí do outro lado, eu sempre falo assim, ó, me ajuda que eu te ajudo. Então, galera, como é que vai ser o negócio aqui? Assim que esse vídeo bater 1.000 likes, este código deste robô vai estar disponível para você fazer o download aqui na descrição do vídeo, tá? Então, bateu 1.000 likes, vai lá na descrição que este robô vai estar disponível para download, tá bom? É um robô onde você vai poder rodar no MT5, não paga nada para rodar, diferente do Profit. O MetaTrader ele é gratuito em todas as corretoras do mundo, tá? Ninguém cobra por essa plataforma, ela é 100% gratuita, tá bom? Então você já sai com uma grande vantagem de não precisar estar desembolsando dinheiro nenhum para começar a rodar seus robôs, beleza? Então, se eu agreguei algum valor para você, deixa o like, vamos bater a metinha aí de 1.000 likes e bora continuar o vídeo aqui, ó. Então, turminha, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em exibir, tá? E depois em testador de estratégias, ou clique em Ctrl R aí no seu teclado, tá? Ele vai abrir pra gente aqui, ó, a janela do testador. E eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer para rodar o backtest utilizando esse robô, tá? Você vai fazer o seguinte, ó, vai clicar aqui em único, depois você vai selecionar a estratégia, tá bom? Depois eu mostro pra vocês como é que vocês fazem para instalar o robozinho aí, mas você vai selecionar a estratégia na pasta em que você colocou ele, beleza? Vai colocar aqui o índice cifrão N, que é o ativo série contínua do índice, tá? Se você vir aqui em exibir observação de mercado, você consegue colocar aqui os ativos, tá? Em que você quer rodar. Então, por exemplo, eu tenho aqui apenas 3 ativos, o IM25, que é o contrato atual do índice, tá? E o índice cifrão N, que é o contrato aqui, série contínua do índice. Se você não colocar o índice cifrão N aqui, ó, não adicionar aqui, você não vai conseguir colocar aqui também no backtest, tá? Vamos deixar aqui do 1/1 de 2025 até 12/5, beleza? Vou deixar uma latência aqui de milissegundos, tá? Para simular em um delay. Vou colocar aqui um depósito de R$5.000 e vamos colocar aqui no modo visual, beleza? Para ele poder abrir o modo visual onde a gente vai conseguir ver os trades, tá? Aqui nos parâmetros de entrada, turma, é onde a gente vai configurar o robô, tá? Então aqui é o número mágico, que seria o número de identificação do robô, como se fosse um CPF do robô, tá? E para que existe isso? Justamente para você poder rodar mais de um robô no mesmo MetaTrader, porque às vezes você poderia ter um robô comprado, outro vendido e um atrapalha o outro. Então cada robô, para que o MetaTrader faça a distinção de qual ordem é do robô X ou do robô Y, a gente precisa dar um código para ele, tá? Nesse caso aqui eu estou utilizando o número 2. Aqui o tempo gráfico que a gente vai utilizar, current, ou seja, o período atual, tá bom? Preço de fechamento, converter para points? Não, por que não? Porque a gente não está usando no Forex. Se for usar no Forex, você coloca assim, número de lotes 1, take profit de 1.000, stop loss de 1.000. Aqui, turma, são os parâmetros estocásticos, tá? O nível superior de 80, nível inferior de 20. Beleza? Que são essas duas linhas aqui em cima, tá? Aqui o período K, o período D. Se você dá um duplo clique aqui no estocástico, ó, clicando aqui nas configurações dele, ó, a gente tem aqui o período K, o período D, conforme está aqui, ó, no nosso robô, beleza? A gente tem aqui o método, que seria o tipo da média, né? No caso aqui está simples, beleza? O campo do preço low e high, beleza? E aqui no retardar, ó, é 3, que seria a suavização. Tá bom? Então, todos os parâmetros que tem aqui no nosso indicador, a gente tem também aqui no bot, beleza? Bom, eu coloquei aqui o filtro, ó, parâmetros da média móvel, a distância máxima do preço até a média, então seria a distância aqui
da entrada, né? Ele não pode entrar acima de 1.500 pontos. Deixei isso aqui longo mesmo, porque eu coloquei 500 pontos e o resultado ficou pior, tá? Período da média de 100 do tipo simples. E aqui os horários, tá, turma? Os horários em que o nosso robô vai entrar. Vou colocar aqui para ele começar as entradas às 9h01 da manhã, porque no primeiro candle do dia, como a gente roda num minuto, ele pode pegar uma situação do candle fechado do dia anterior para fazer uma entrada já no primeiro candle do dia. Então vou deixar aqui às 9h01, belezinha? Bom, depois disso, só clica aqui em iniciar e vamos ver aí como é que esse robô se comportou, tá? Lembrando-me que esse robô vai fazer parte do pack de robôs do MT5, beleza? Então para você que já tem o pack de robôs do MT5, entra lá novamente e faça o download do bot. Para você que não tem o bot, cara, não se preocupa, só deixa seu like. Assim que bater 1000 likes, esse robô vai estar disponível para você na descrição do vídeo. Fechado? Olha só, nosso robô fez uma entrada aqui, ó, na compra, ó, tá vendo? E estopou curtinho, né? Olha lá, 125 pontos. Então por que ele fez a compra, ó? Nosso preço estava acima da média, tá? O estocástico aqui, ó, ele cruzou para cima. Então, neste período aqui não estava cruzado, neste aqui cruzou, no próximo candle fez entrada. Fechou abaixo da média, no fechamento do candle faz o lançamento de uma ordem de fechamento, tá? No próximo candle que abrir. Então foi isso que ele fez. Aqui, vamos ver a venda que ele fez agora, ó. Fez uma venda aqui, ó, porque estava abaixo da média de 100, tá? E cruzou para baixo. Então, neste candle aqui, ó, não estava cruzado. No candle seguinte, cruzou, fez a venda, chegou a andar aí, ó, a favor, 800 e poucos pontos. Vamos ver aí o desenrolar da operação. Olha lá, estopou aqui, logo que fechou acima da média. Então, deu aí, ó, mais ou menos 500 pontos de gain, tá? Foi aqui, ó, um loss de menos 140, né? Um loss de 140 pontos e um gain aqui de 505 pontos. Então, vamos seguir. Normalmente, turma, os losses são muito menores do que os gains, tá? Os gains são muito maiores. Obviamente que pode ocorrer de ter um loss grande se a entrada for muito longe da média. Por exemplo, uma entrada de 1000 pontos, você pode tomar 1000 pontos de loss se o preço correr muito forte contra, tá? Mas a ideia aqui desse set, tá? Desse setup é justamente a gente conseguir aí buscar um alvo longo para um stop curto, beleza? Então eu vou rodar um pouco aqui o backtest para a gente ir vendo o comportamento do bot. Então você vai notar muitas vezes o seguinte, que ele vai perder vários trades consecutivos, tá? Às vezes 5, 6 trades consecutivos, mas vão ser stops curtos, depois ele vai fazer um ou dois gains muito grandes aí de 1000 pontos, beleza? Então, para quem for rodar esse tipo de setup, tem que ter em mente que vai pegar sequências de loss, tá? A taxa de acerto de um robô que busca alvos longos sempre é baixa. Então, olha só, o nosso bot aqui pegou a entrada, ó, certeiro, ó, buscou lá 1000 pontos, ó, tá vendo? 1000 pontos. Vamos puxar o resultado aqui, ó, 1005 pontos, tá? Depois fez um tradezinho de compra aqui e já estopou. Cadê? Fez um tradezinho de venda aqui, ó, estopou com 10 pontinhos. Então, a vantagem da média é o quê? É que ela vai correndo junto com o preço e isso aí funciona com uma espécie de trading stop. Por que eu deixei essa média de 100 como um ponto de saída, né? Justamente para a gente conseguir buscar um alvo muito longo. Eu poderia utilizar aqui, por exemplo, uma média de saída mais curta, né? Sei lá, fazer a entrada baseada na média de 100, mas a saída, por exemplo, numa média de 20. Poderia até, mas talvez eu teria algum tipo de conflito também na entrada do setup, né? Porque se a média de 20 estivesse acima da média de 100, ele poderia entrar e já encerrar a posição, né? Então correria esse risco, tá? Mas enfim, você poderia buscar outro meio de fazer a saída. Olha só, mais um trade aqui, ó, de 1000 pontinhos, ó, tá vendo? Cruzou para baixo, estava aqui em cima, ó, estava acima de 80, abaixo da média de 100, com 1000 pontos, tá? Vamos seguindo aqui, vamos ver como é que foi o backtest. Então aqui já está no dia 10 do 1 ainda, tá? Já fez aí R$2.395, beleza? Vou pedir pro editor aqui dar uma avançadinha no vídeo e eu vou comentando aqui com vocês alguns pontos importantes sobre o que eu vou vendo aqui no backtest, tá? Olha o que aconteceu nesse trade, ó. Ele estava afastado em quantos pontos, ó? 390 pontos, tá? 395 pontos. Fez a entrada, ó, foi o tamanho do stop que ele tomou, tá? Então ele entrou e já saiu direto. Olha esse outro trade, ó. Teria andado bastante aqui, né, ó? Quase 500 pontos, voltou, ainda saiu no loss. Paciência, para buscar alvo longo, você precisa deixar o preço correr, né? Foram 2 trades aqui, ó, em que teria pego muitos pontos, mas mesmo assim saiu num loss pequeno, tá? Então, depois você pode testar outras maneiras de fazer a saída para tentar preservar mais a pontuação. Mas assim, ó, se você enforcar demais o robô, tá? Estrangular demais o trade, você não vai conseguir pegar alvos grandes, beleza? E pode ser que a performance do robô diminua. Então tome bastante cuidado com o que você for fazer aí, tá? Então nosso robô tinha chegado a R$2.300 no dia 10, ó. Aqui já está no dia 16 e tá para trás, né? Ou seja, passou aí alguns dias fazendo o drawdown, né? Perdendo um pouco de capital, tá?
fazer um comentário com vocês aqui, pessoal. Olha só, no dia 10/1 foi onde ele bateu o pico máximo ali de R$ 2.300. Dia agora aqui 23/1 e o robô está com 1.800, ou seja, passaram-se aqui quase 15 dias, cara, do robô só perdendo, né? Perdendo, ganhando, enfim, tomou uma ré aqui de uns R$ 500. E é neste momento que a maioria desiste do robô. Fala, o robôzinho parou de performar, o robô não tá dando dinheiro, né? Mas não entende que isso aqui opera um modelo estatístico. Todos os robôs, turma, operam um modelo estatístico, tá? Inclusive o meu robô de gradiente linear, por exemplo, tá? Então vai ter períodos bons, vai ter períodos de drawdown. E é exatamente nos períodos de drawdown que a galera desiste, tá? Desiste do setup, não tem paciência, acha que isso aqui é um caixa eletrônico. Robôs não é um caixa eletrônico, cara. Não é caixa eletrônico quando você vai sacar dinheiro todo santo dia. Tá? Às vezes você vai passar um mês inteiro ali no 0 a 0 ou perdendo, mas nos meses seguintes o bot tende a recuperar e te dar dinheiro, tá? Então tô falando que esse setup aqui ele é vencedor no longo prazo, não sei, eu testei os 5 meses desse primeiro ano, aqui de 2025, deu resultado bom, você precisaria fazer mais testes, tá? Olha só, estamos aqui no dia 29/1 e o bot do pico máximo dele ali de 2.300 já perdeu R$ 1.000, tá? Você passou 10 dias ganhando, 20 dias perdendo, beleza? Então olha só, agora fez um de 1.000 pontos, voltou para a cabeça rapidinho, tá? Mais 1.000 pontos, ó. Mais 1.000 pontos, já ultrapassou, ele tava com 1.300, já foi para 2.300, tá vendo? E aí, o cara pega este período ruim aqui, ó, perdendo, o cara desanima, o cara desiste, o cara abandona a estratégia. O cara não liga todos os dias e quer ser consistente no mercado. Aí que eu falo, como é que você quer ser consistente se você não tem consistência, certo? Tudo que você for fazer na vida, cara, você precisa ter consistência. Inclusive, ligando os robôs aqui, senão o robô não vai se ligar sozinho, tá? O robô não vai operar ele vai operar sozinho, mas precisa de você aí do outro lado para poder ligar ele e confiar nos estudos em que você fez, beleza? A partir do momento que você começar a desconfiar dos seus estudos, começar a desconfiar de que o robô não está mais dando resultado, aquele resultado que você queria, você vai abandonar quando o robô estava pronto para te entregar dinheiro e você abandonou a estratégia, beleza? Isso que é o que acontece demais no mercado. Eu vejo que a galera que compra os meus robôs, os caras operam uma média aí de 2 a 3 meses, tá? E depois abandonam, beleza? Não dá mais sequência. Tem um cara que, por exemplo, às vezes compra o robô no período bom, arrebenta, começou a pegar o período ruim, o cara abandona e não olha nunca mais e ainda sai falando mal do robô, da estratégia, enfim. Então isso aí é bem complicado, tá? Então você notou que ele passou perdendo aí mais de 20 dias e depois em 2 trades ele devolveu tudo e muito mais, tá? Então por isso você não pode escolher o dia que ligar. Ah, mas hoje tem notícia, hoje tem isso, tem aquilo. Cara, backtest não vê notícia, não vê nada. Ele simplesmente executa aquilo que você programou, beleza? Então você tem que tomar bastante cuidado com isso. Olha só, passou vários dias aí, meio que no 0 a 0, depois, pum, um tradezão lá de 1.000 pontinhos, entendeu? Então tem que ficar esperto. Então, turminha, que dia que já é aqui, ó, tá no dia 10/2, tá? Eu poderia rodar isso aqui, cara, até um mês 5 aqui pra mostrar pra vocês, mas ele chegou aí a dar uns R$ 8.000, beleza? Deu bem mais de 100%. Depois você pega este bot e testa, tá bom? Não tô aqui pra ficar vendendo bot, vendendo estratégia, etc. Esse bot aqui, ele é um bot que vai estar gratuito aí pra vocês, então não precisa ficar te convencendo de nada, se é bom, se é ruim, simplesmente entra aí e faça as suas análises. O que eu queria deixar pra vocês mesmo é um recado, de que se você não for consistente nisso aqui, você não vai ganhar dinheiro nunca, beleza? Da mesma forma, eu faço aqui, por exemplo, no YouTube, tá? É toda segunda-feira, faça chuva, faça sol, meus vídeos saem aqui. Então, meu canal só começou a crescer e hoje, apesar de ainda ser pequeno, tá? Com 32.000 inscritos, ele já é o maior do Brasil em termos de programação de estratégias para o mercado financeiro. Mas eu passei um ano gravando vídeos para bater os primeiros 1.000 inscritos. Um ano para fazer 1.000 inscritos. Eu postava vídeo e dava 10 visualizações, entendeu? Ninguém assistia. Mas eu permaneci na consistência acreditando no meu trabalho. Hoje, graças a Deus, tô aí com 32.000 inscritos. Depois que eu bati o primeiro 1.000 inscritos, turma, só para vocês terem uma ideia, tá? No próximo mês eu bati 1.000, então eu levei um ano para bater 1.000, e depois em um mês eu bati mais 1.000 e vim batendo 1.000 mês após mês, beleza? Mas eu precisei passar aquele período, assim, ruim, vamos dizer, né? De um ano ali batalhando e não vendo resultado algum, para depois conseguir ver resultado do meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Não foi fácil não, tá? Show de bola, turminha, já tá aí com 4.000 e poucos reais no dia 18/2, então ele pegou 2 meses muito bom aí, mas você viu que ficaram vários dias perdendo, tá? E depois tiveram dias excepcionais, então não dá pra desanimar não, tá? Não dá pra desanimar. Eu vou parar o backtest aqui porque eu acho que já ficou claro pra vocês o meu recado, o que eu queria passar, e vamos ver aqui agora como é que vai funcionar a programação do bot, tá bom? Deixa eu ver se tem como. Vou pausar ele aqui, ó. Pausei, deixa eu ver se dá pra ver o resultado mesmo pausando ele no meio. Não, ele não apresenta, ele só vai apresentar o resultado se rodar o período todo, tá? Mas depois vocês, na hora que o bot estiver disponível, e você já tiver deixado o like, né? Porque só vai estar disponível aí
gratuitos para você. Assim que bater 1000 likes, você pega e roda o backtest aí e tira suas próprias conclusões sobre o robô. Fechado? Turminha, vou fazer um adendo aqui, quero mostrar para vocês o resultado aí do meu bot de gradiente linear, que também é aqui pro MetaTrader, tá? Por que que eu prefiro rodar robôs aqui no MetaTrader? Porque eu não pago nada. No Profit, eu vou pagar R$2.000 por ano só para poder rodar esses robôs aqui. E aqui no MetaTrader eu não pago nada, tá? Então só para mostrar para vocês como é que tá aí aqui no Cash Bandits, tá? Bateu metinha hoje de R$300. Tá no mês aí com R$1.384. Nas minhas operações manuais, turma, graças a Deus tá sendo um mês bom aí. R$6.523, tá? Você faz a entrada manual, depois o robô assume montando o grid. E aqui no Red, meio devagar por enquanto, tá aí com um saldo de mais ou menos R$1.000, tá? Hoje é dia 14/5, beleza? Ontem foi loss, então ontem eu perdi R$1.000 aqui nesse bot, né? Porque para rodar o Red eu preciso ligar um na compra e um na venda simultaneamente. Então, por exemplo, esse aqui tá perdendo no mês 1.654, esse ganhando 2.700. Então você soma os dois e você tem um resultado, tá? Os dois rodam em conjunto. Beleza? E aqui no regressão linear, por enquanto, aí com R$448 no mês, tá? Ele não começou a operar ainda, ele vai começar a operar a partir das 12 horas, tá? Operações manuais hoje não vou fazer, tô gravando o vídeo aqui para vocês, então não tive tempo de gravar, mas esse mercadinho consolidado aqui, com certeza, estaria com resultado legal, tá? E o Red vai começar aí às 11h30, beleza? Vamos ver se ainda dá para mostrar para vocês ele rodando enquanto eu gravo o vídeo, fechado? Então, caso você queira testar esse robô, cara, como é que você faz? Você faz o seguinte, ó, você entra no meu grupo do Telegram. Pra quem não sabe aí, eu tenho um grupo aqui no Telegram, turma. Já tá com mais aí de 10.000 membros, tá? A galera lá se ajuda, troca ideia, tá? Faz networking, conversa sobre robôs, estratégias, o que tá dando certo, o que não tá dando certo. Se você ainda não tá no meu grupo do Telegram, entra lá, tá? É de graça, tem vários tópicos aqui de discussão. Você vem aqui na aba geral, ó, e você vai, toda vez que entra alguém, ó, inclusive quando você entrar, vai chegar uma mensagem automática aqui, tá? Você clica aqui, ó, em teste de robôs, tá vendo, ó? Clicou aqui, ó, ele vai abrir uma página para você. Você escolhe qual robô quer testar. Este robô que eu mostrei para vocês aqui, tá? É o gradiente linear MT5, tá? Tem também o gradiente full do Profit, que é a mesma coisa, só que roda no Profit ao invés do MT5. Desvantagem, tem que pagar módulo de automação, só vai rodar em índice dólar, beleza? Aqui no MT5, criptomoedas, Forex, mercado americano, o que tiver disponível na sua corretora, esse robozinho vai rodar, beleza? Entra lá, você vai clicar, ó, vai preencher alguns dados, e assim que você preencher, ele vai te reencaminhar para uma página para fazer o download. Você vai receber no WhatsApp as instruções de download, treinamento, etc. E também você vai poder pedir o suporte para o André lá via WhatsApp. Por bem, acho que as informações que eu passei para vocês aqui, ó, e nem cheguei no código ainda, só a parte ali de mindset, como fazer para rodar os robôs, etc. De não desistir. Acho que já vale o seu like aí. Se você não deixou o like, deixa o like aí para contribuir com o meu trabalho. E assim que bater os 1000 likes, este bot vai estar disponível para vocês aqui na descrição do vídeo, beleza? Ó, o que eu vou fazer, turma? Vou jogar isso aqui de lado, tá? E vou explicar para vocês exatamente o que você vai precisar fazer para programar esse robô. Então eu tenho aqui um modelo limpo pré-programado. Este modelo limpo pré-programado, turma, faz parte lá da assinatura do pack de robôs aqui do MetaTrader. Tá? Com o robô de hoje, é o 5º robô, tá sendo um valorzinho, cara, bem pequeno. Você paga apenas uma vez por ano e toda vez que eu trago um robô novo aqui, um código novo para MetaTrader, e esse robô vai lá para dentro do pack, tá bom? Caso você ainda não tenha o pack, dá uma olhadinha na descrição do vídeo aí, entra lá nos links oficiais do canal, tá? E faça assinatura aí caso você tenha interesse em robôs de MetaTrader. Tem também para Profit, tá? Tem para Profit. Para Profit já tem 99 robôs, aqui para o MetaTrader é apenas o 5º, beleza? Então, você vai abrir este modelo pré-programado. Este modelo pré-programado, turma, eu atualizei ele lá dentro do pack, tá? Então baixa de novo e utiliza o modelo pré-programado novo, tá? Que já vem aí, ó, com os horários de início e fim de seragem, tá? Aos pouquinhos vou colocando mais coisas nesse modelo pré-programado, como por exemplo, metas financeiras, esse tipo de coisa, vai entrar também aqui neste modelinho. Então com poucas linhas aqui, turma, você consegue programar esse robô. E como é que você sabe o que você tem que fazer aqui dentro desse código? É muito simples, ó. Aonde tem essas mãozinhas aqui apontando, ó, é o que você tem que colocar, tá? Então, ó, aqui você precisa colocar as inputs, aqui você precisa declarar as variáveis globais, tá? Aqui você precisa fazer o carregamento dos indicadores no gráfico, você precisa fazer atribuição de variáveis, tudo mais ou menos como já funciona no Profit. Mas você não vai precisar ficar batendo cabeça para programar todo o resto que não precisa, tá? Com o código pronto aqui você já consegue ir desenvolvendo, beleza? Então eu vou fazer passo a passo aqui, eu não vou digitar tudo, tá bom? Eu vou pegar do código meu que tá pronto, vou colando para vocês entenderem como é que funciona o esquema aqui, tá? Então, por exemplo, aqui na área das inputs, você precisa declarar as inputs. Já, o que são as inputs? São os parâmetros aqui do robô, tá? Os parâmetros do robô. Então, o que a gente tem que pensar aqui na hora de colocar as inputs do nosso robô? A gente tem que pensar nos parâmetros do estocástico, o que é que eu quero que fique disponível para eu alterar,
e nos parâmetros da média móvel, tá? Então, vamos falar aqui dos parâmetros do estocástico, turma. Que parâmetros que eu preciso colocar aqui? Ó? Eu preciso colocar esses caras aqui, ó. Nível superior, nível inferior. Para quê? Para eu delimitar onde é que o nosso robô vai fazer a entrada. Só vai fazer a entrada se o estocástico estiver acima de 80 e cruzar para baixo, tá? Só vai fazer a compra se estiver abaixo de 20 e cruzar para cima. Então, esses níveis, se eu quero deixar eles parametrizados, eu preciso colocar aqui nas minhas inputs. Como é que eu declaro uma input? Você escreve input e depois o tipo dessa input. Nesse caso aqui é do tipo inteiro. Então, input int. Eu coloco aqui o nome da variável. Este nome sou eu que invento, eu que crio o nome, tá? Não são nomes pré-determinados. Então, eu quis dar um nome aqui de nível superior, chamei de nível sup, beleza? E coloquei o valor, então igual a 80, ponto vírgula, e aqui na frente eu coloco o que eu quero que apareça para o usuário. Então, eu coloco barra e exatamente a descrição que vai aparecer para o usuário. Então, olha só, aqui ó, nos parâmetros do estocástico, ó, apareceu escrito nível superior, porque eu escrevi nível superior aqui na frente, beleza? Então, eu declarei aqui o nível superior, nível inferior, o período K, o período D, conforme já tem aqui no indicador, ó, período K, período D, beleza? Aqui no tipo da suavização, nota aqui que ele aparece aqui, ó, simples, exponencial, tá? Suavizado, beleza? Aparece para você poder selecionar. Então, isso aqui se chama enumerador, tá? Então, aqui, ó, como é que você faz isso? Você coloca uma input de enumerador, tá? Da média e o tipo do método. O padrão, turma, é mode SMA, tá? Que vem aqui como simples. Se você trocar aqui para mode EMA, por exemplo, aí ele vai vir com a média exponencial, tá? Ao invés de vir aqui com simples, vai vir com exponencial, beleza? E aqui eu coloco um enumerador, tá? Do estocástico do preço, tá? Que é o estocástico low high. Então, tudo isso aqui, ó, quando você começa a digitar, por exemplo, você começa a digitar aqui, ó, STO, ele já puxa, ó. Você quer no close ou low high. Então, seleciona aqui low high, tá bom? Como é que ele sabe? Porque você já está puxando aqui, ó, do enumerador do estocástico, beleza? Bom, o que mais que eu falei para vocês? A gente vai precisar pôr aqui também a média, certo? Então, vou puxar aqui os parâmetros da média móvel, tá? A gente tem o estocástico, tem a média. Vou colocar aqui os parâmetros da média. Então, eu coloquei aqui uma input do tipo double. Por que double? Porque pode conter casas após a vírgula, tá? Então, coloquei aqui uma variável chamada de distmax preço, com 500 pontos, que vai ser a minha distância máxima do preço até a média, beleza? O período da média, que é de 100, e o tipo da média, que é simples, tá? Mode SMA. Mesma coisa aqui, eu preciso colocar o enumerador do método da média, beleza? E aqui eu coloco a descrição, tipo de média. Beleza? De parâmetros, turma, é isso aqui que eu preciso adicionar aqui entre as mãozinhas aqui, tá? É só isso. Então, como é que você sabe que você precisa? Bom, vai lá no indicador e veja os parâmetros que ele tem. E aí você vai parametrizar eles de acordo com aquilo que você precisa, tá bom? Bom, onde é que tem mais mãozinha aqui? Tem aqui, ó, declarar variáveis globais. As variáveis, turma, servem para eu poder fazer atribuições de valores a elas e depois só utilizar a variável dentro do meu código. Então, para isso que serve variáveis, tá? Facilitar aí a utilização. Aqui, de cara, eu preciso declarar o quê? Eu preciso declarar os handles que vão receber a média móvel e o estocástico, e também os buffers, tá? Que vão receber os valores para poder utilizar dentro do meu código. Então, eu vou precisar dessas variáveis aqui, ó. O handle da média, o handle do estocástico, tá? O buffer de sinal, buffer do estocástico, buffer da média e a distância do preço, tá bom? Vou precisar dessas variáveis aqui. O handle da média, turma, é para receber o indicador, tá? O handle estocástico para receber o indicador estocástico. Já os buffers são para receber os valores que eu vou estar utilizando. Como é que eu sei quantos buffers tem em cada indicador? Muito simples, ó. Você vem aqui em exibir, ó, janela de dados. Aqui, ó, o que ele está mostrando para a gente aqui, ó? Na janela de cima, eu tenho uma média de 100. Então, ele mostra aqui pra gente, ó, um valor que está aqui, ó, tá vendo? Na janela do indicador, ó, ele mostra pra gente dois números. Um é o valor do estocástico, ó, que tá ali em 75, e o valor do sinal, que tá aqui, ó, em 74. Agora, claro que ele muda conforme eu passo o mouse aqui. Mas, enfim, eu tenho aqui o buffer da média e dois buffers, tá? Do estocástico. É assim que eu sei quantos buffers eu vou precisar. Então, eu coloquei aqui o buffer do estocástico, que é o buffer de sinal, e o do estocástico, tá? E o buffer da média, beleza? Precisei declarar aqui também uma variável da distância do preço, para poder atribuir a distância do preço até a média, tá bom? Para poder fazer esse cálculo aí. Que você já não vai mexer mais nada, tá? Aqui, turminha, você vai fazer a atribuição das variáveis, tá? Então, por exemplo, quero fazer a atribuição aqui na minha variável. Qual que é a variável da média, né? Seria o handle média, tá? Então, aqui onde está exemplo, handle, vai ser handle média, ao invés de ser ibands, vai ser IMA, tá? E aqui você vai colocar os parâmetros. Então, vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, só para vocês entenderem como é que é o esquema aqui, ó. Olha só, este aqui era o exemplo, e aqui foi o que eu fiz. Então, aquela variável que eu declarei lá em cima, handle média e handle estocástico, vai receber os indicadores, tá? Então, aqui ele vai receber o IMA, que é o indicador de média móvel. Primeiro campo, o símbolo. Segundo campo, o tempo gráfico. Terceiro, o período da média. Este campo aqui seria o deslocamento, tá? Eu coloquei 0. Não quero que tenha deslocamento na média. Isso serve para deslocar a média para frente ou para trás. O tipo da média e o preço aplicado. Onde é que estão estes dados aqui? Estão tudo aqui nas inputs, ó. O tempo gráfico, ó. Olha aqui, ó. O tempo gráfico está aqui, ó.
tá vendo? O preço aplicado tá aqui, ó. O preço aplicado tá ali. Período da média e o tipo da média, ó, tá aqui, ó. Período da média e tipo da média, tá? Então ele vai pegar esses valores e vai jogar aqui para dentro, do mesmo jeitinho que é no Profit. Se você quisesse deixar esses valores fixos, você poderia colocar, por exemplo, tempo gráfico 1 minuto, período da média 100, só trocar o nome para número. Mas você colocando na input, ele vai puxar aquele número que tá lá em cima na input e vai jogar aqui para dentro e vai preencher isso aqui com os dados que você colocar, tá bom? Então isso aqui serve para facilitar para você depois estar alterando os parâmetros, beleza? Mesma coisa eu faço aqui para o estocástico, só que ao invés de IMA, o indicador do estocástico aqui se chama iStochastic, tá bom? E é um pouquinho diferente o que tem aqui dentro, tá? Porque aqui a gente tem o período K, o período D, a suavização, tipo da suavização, a gente tem mais coisas aqui. Como é que eu sei o que eu tenho que preencher? Você clica em cima do indicador aqui, ó, e aperta F1 e ele vai mostrar para você, ó, tudo que você precisa colocar, ó. Então olha só, o primeiro campo aqui, ó, é o símbolo, tá? Quando você coloca underline símbolo, ele já vai puxar o ativo que tá na tela. Então se for, tiver WinM25, vai puxar o WinM25, tá? O período, tá? Que é o tempo gráfico, que tá lá em cima na input, período K, período D. Aqui seria a suavização, o tipo da suavização, ó, o método do cálculo, tá bom? Que no caso aqui está utilizando low e high, tá? Ótimo. Então isso aqui agora eu apago, tá? Porque isso aqui era só um exemplo para você poder ir preencher, tá bom? Aqui, turminha, vai carregar o indicador no gráfico, ó. Tá vendo? Tem as setinhas aqui, ó. Eu preciso carregar o indicador no gráfico. Então, qual o handle que eu quero carregar? Eu quero carregar o indicador aqui, ó, do handle média, tá? Então, digita aí, ó, handle média. Ele já até te dá a sugestão. Aqui o identificador do gráfico, aqui a janela do gráfico. Eu quero pôr ele na janela 0, tá? Ou seja, na janela principal. Então, eu coloco 0. E o meu outro indicador, que é o handle estocástico, eu quero colocar aonde? Eu quero colocar na janela de baixo, numa subjanela. Então eu troco aqui de 0 para 1, beleza? Só isso. 0 na janela principal, 1 na janela inferior, tá? Uma nova janela, beleza? Depois, turminha, vamos lá, vamos seguindo as mãozinhas aqui, ó. Alterar os handles e buffers dos indicadores, tá? Por que eu preciso alterar isso aqui? Aqui é na função onDeInit. Para que serve a função onDeInit, turma? Serve para desinicializar os handles e os buffers, tá? E também aqui eu vou fazer a remoção dos indicadores. Então, preciso limpar a memória, tá? Toda vez que eu removo o robô do gráfico, eu preciso limpar a memória. Quais handles eu preciso desinicializar? Os únicos dois que eu tenho, tá? O handle da média, beleza? Aí eu dou um Ctrl C aqui, Ctrl V. E o handle do estocástico. Já me deu a sugestão aqui. E quais são os buffers? É o único buffer que tem na média, né? Tá, ó. É buffer média. Aí eu preciso desinicializar também o buffer do sinal, tá? E o buffer do estocástico. Os 3 buffers que eu tenho aqui no meu bot. Se você ainda não sabe o que é buffer, cara, eu vou deixar nas telas finais um vídeo para você entender certinho como é que funciona cada linha desse código, tá? Tem explicadinho já aqui no canal, então tô passando aqui um pouco por cima, tá bom? Vou deixar nas telas finais para você que quer aprender mais aí sobre programação de MetaTrader, vai estar explicado no detalhe para que serve cada linha dessa aqui do código. Tem muita coisa aqui que eu tô pulando, tá? Só tô passando o que você precisa fazer de alteração dentro do código para o seu robô funcionar, tá? Já aqui, turma, ó, nas próximas mãozinhas, são o quê? Eu preciso alterar a cópia dos buffers dos indicadores, tá? Eu não atribuí ao handle o meu indicador de média, o meu indicador do estocástico. Bom, atribuí. Beleza. Agora eu preciso carregar o buffer, preciso copiar do indicador para dentro de um buffer, que é uma caixinha onde vai estar os dados ali, candle após candle, de quanto valia a média e de quanto valia o estocástico, candle a candle, tá? Então, como é que funciona isso? Imagina assim, ó, vamos avançar isso aqui, ó. Eu não tenho esse candle que está em aberto, eu tenho os valores aqui da média, ó. Passar o mouse aqui em cima do candle, mas você olha aqui, ó. Tá, olha aqui. Quando eu passo o mouse em cima aqui, ele mostra lá para mim, ó. O MA100 é 140.652 e aqui na janela do estocástico, ó, ele mostra para mim o valor do estocástico e do sinal, tá? Tá mostrando ali 14,15 e embaixo 11, né? Então eu preciso pegar o valor desses 3 dados aqui e copiar eles para dentro de uma caixinha, tá? Então essa caixinha é composta de quantos, né? Quantos lugares? Eu que vou determinar. Então, turminha, eu copio aqui o handle média, tá? Do meu buffer 0, dos últimos 5 valores, do 0 até o 4. 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Para dentro da onde? Para dentro do buffer da média. Como é que é o nome da variável que eu declarei lá do buffer? É o seguinte, ó. É buffer média, beleza? E aqui, pessoal, eu preciso também copiar os dados do indicador, do estocástico, tá? Então, é o seguinte, ó. Handle, stock. Eu vou copiar. Lembra que eu tenho 2 buffers, certo? Eu tenho o buffer 0, tá? Olha só, tem o buffer aqui do estocástico, o buffer do sinal. Então, este indicador me devolve 2 valores. 2 valores. O valor do próprio estocástico e o valor da média, né? Da média de sinal. O buffer, turma, do sinal, vamos copiar o buffer do sinal. O buffer do sinal é 1. Vou copiar os últimos 5 valores aqui, do 0 a 4, para dentro do meu buffer de sinal, tá? Que se chama buffer sinal. E no mesmo indicador, lembra que eu falei para vocês que ele entrega para mim 2 valores, né? Tá? Ele entrega para mim 2 valores, do próprio estocástico e o do sinal. Então, eu copio aqui, ó, o buffer de sinal, beleza?
Bom, fiz a atribuição. Agora eu preciso ordenar os dados. Por que ordenar os dados? Porque quando eu faço a cópia do buffer, turma, ele me entrega os valores invertidos, tá? Deste vídeo que eu vou deixar para vocês aí no final, nas telas finais, tá bem explicadinho como é que funciona essa questão do buffer. Mas aqui, basicamente, eu preciso fazer a ordenação do buffer. Então eu utilizo essa função aqui, array_set_as_series, para ordenar o buffer, tá? Então eu preciso ordenar aqui o buffer da média, beleza? Ó, buffer da média. Preciso ordenar o buffer do sinal, para que ele me entregue os dados na ordem correta. E preciso também do buffer do estocástico, ó. Tinha colocado errado ali, ó. Buffer estocástico, tá? Preciso ordenar o buffer do estocástico, beleza? Legal. Acabou a mãozinha aqui. Agora vamos para a próxima mãozinha que está aqui, que é a lógica operacional. Que na lógica, turma, é o setup propriamente dito. É como é que o nosso robô vai fazer para entrar, tá bom? Então, vou copiar aqui os sinais do meu robô que já está pronto. Lembrando, turminha, que você não vai precisar programar nada disso aqui se você deixar o like aí no vídeo, tá? Você tem que bater 1000 likes, o código desse robozinho vai estar disponível aí para vocês, beleza? Então, essa parte final aqui é pro cara que quer entender como é que o robô foi feito, tá bom? Mas caso você não queira entender, o vídeo para você acabou, tá? Só deixa o like, volta aí depois para buscar o robozinho gratuito aí na descrição do vídeo, beleza? Aqui, turminha, na lógica operacional, olha só, já copiei os dados aqui, tá? Então, lembra que eu falei para vocês da distância do preço? Então, eu preciso calcular a distância do preço até na média, certo? Então, eu pego aquela minha variável distância preço, está aqui, ó, nas variáveis globais, ó, como declarada como double, e vou atribuir a ela o quê? A diferença, né? A distância do meu preço de fechamento da vela, que é esta vela que está mexendo aqui, tá? Menos o buffer da média, que é o valor que ele está me entregando aqui, ó. O valor que ele me entrega exatamente aqui, ó. Então, eu pego o valor do fechamento e subtrai do valor da média. É isso, tá? E utilizo essa função mathAbs para quê? Para converter o valor para positivo. Então ele descarta o sinal, certo? Porque se eu fizer, neste caso aqui, ó, o close menos a média, vai dar um valor negativo, né? Porque o valor do close aqui é menor que a média. Eu preciso pegar só o valor positivo, tá bom? Então eu utilizo essa função mathAbs. No Profit é só ABS, tá? Legal. E aqui, turminha, agora eu preciso fazer a minha condição de sinal de entrada. Criei dois sinais aqui, ó, um sinal de compra e um sinal de venda. O meu sinal de compra, o que que vai ser, ó? Olha só, para poder comprar, turma, eu preciso que, vamos falar da situação da compra aqui, ó, tá? Que seria, por exemplo, essa daqui. É uma situação de compra, tá? Já havia mostrado para vocês lá atrás. Então, este candle foi o cara que deu a compra. Eu preciso que o buffer do meu estocástico, tá? Seja maior do que o buffer de sinal. Então, o buffer de estocástico é este cara aqui, ó, da linha verde, tá? E o buffer de sinal é este cara aqui da linha vermelha. Eu preciso que a linha azul, que é o buffer de estocástico, seja maior do que o buffer de sinal, tá? No período 1, tá? Preciso que ele esteja cruzado aqui para cima, ó, no período onde deu a entrada, tá? Porém, no período anterior, que é deste candle aqui, ó, ele tem que estar cruzado para baixo, tá? O meu estocástico tem que ser menor do que a linha de sinal, que é o que eu fiz aqui, ó, no momento 2. Meu estocástico tem que ser menor do que a linha de sinal. Tá? Isso para comprar. Outra coisa que eu preciso que o meu buffer de sinal, tá? Que é representado pela linha da média, tá? Seja menor do que 20, né? Que é a linha inferior, tá? Meu nível inferior, falando da compra aqui. Então, a minha linha do sinal tem que ser menor do que 20, que é esta linha aqui. Neste caso, beleza, deu certo. E depois eu preciso o quê? Que a minha vela, tá? Seja maior do que a minha média. Então, a minha vela, aqui ó, o fechamento da vela, onde fez a entrada, tá? O fechamento da vela onde fez a entrada, tem que ser maior do que a média está aqui, é maior do que a média, beleza. E por último, a distância do preço, tá? Que é calculado aqui, ó, que eu calculei, ó, distância do preço, que é do fechamento até na média, tem que ser menor do que o valor especificado por mim lá na input, ó, tá? Vamos lá na input para ver onde que tá isso aqui, ó. Distância max do preço, que é 500. Então, essa distância calculada, tá? Tem que ser menor do que o valor que tá lá na input, que é 500, tá? Mesma coisa, turminha, para venda, só que só inverte os sinais, beleza? Então, não vou passar o da venda aqui, porque para não ficar muito maçante o vídeo, tá? Lembrando, turminha, que é o seguinte, ó, você não precisa acertar tudo de primeira. Faça e vá testando. Você acha que também acertei tudo de primeira aqui? Não. Mas, eu testei o sinal. Aí vai lá, roda o backtest. Não deu certo. Bom, vou fazer um exemplinho simples, então. Fechamento maior que a média tem que entrar. Tá? Só faz isso. Sinal de compra, sei lá, pega aqui, ó, a vela no close tem que ser maior do que o buffer da média, no período 1. Fez isso aqui, funcionou, opa, tô no caminho certo. Meu bot já tá encaminhado. Agora eu vou adicionando condicionais, até que toda a condição que eu montei funcionou, entendeu? Então você não faz tudo de primeira para sair funcionando, tá? Não se preocupe, o pessoal às vezes acha, não, que o cara saiu ali programando, já chegou na solução. Não, você erra no meio do caminho. Você erra, vai consertando, vai testando, entendeu? É assim que funciona o desenvolvimento. Você não sai fazendo tudo de primeira, tá? Depois, para mim, eu preciso fazer o quê? Preciso fazer a zeragem condicional, tá? Então aqui é o último lugar onde tem as setinhas, tá? Você faz a zeragem condicional caso você queira. Então o que ele avalia aqui? Ele avalia basicamente se eu estou comprado, se o tipo da minha posição é de compra, e aqui no caso eu coloquei, ó, a vela no período 1, ponto close, né? Ou seja, o fechamento da vela 1
é menor do que o buffer da média 1, então zerar. Ele vai chamar a função de zerar, vai fazer a zeragem da operação assim que o preço passar para baixo da média aqui, tá? Então é isso aqui. Então nota o seguinte, a forma de escrever é um pouco diferente da do Profit, tá? Pouco não, bastante diferente, né? Mas os passos são os mesmos. Declaração de variáveis, tá? Declaração das inputs, atribuição de valores dos indicadores às variáveis. O único passo a mais que tem aqui é o quê? É fazer o carregamento dos buffers e a ordenação dos buffers. É isso aí que tem a mais aqui. Você precisa carregar os buffers e ordenar os buffers, tá? Além, é claro, de fazer a desinicialização assim que eu removo o robô do gráfico. O resto, de parte de desenvolvimento de lógica, a lógica é igualzinha, não muda nada, tá? É continha aqui da distância até na média e o sinal de compra e sinal de venda que eu já faço isso aí lá no Profit, tem 99 robôs só falando sobre as entradas. A diferença é o quê? São os nomes, o jeito que a gente faz aqui. Eu chamo de buffer para saber qual que é o buffer do indicador X, mas você pode pôr o nome que você quiser, você dá o nome de buffer, tá? Mas dá o nome de buffer porque é o buffer, tá? Mas você pode dar o nome que você quiser para ele, beleza? Então tem essas diferencinhas aí e o resto aqui, turma, são funções prontas, tá? Que o nosso bot vai chamando ao longo da compilação dele aqui. Fechado, turminha? Cara, espero que você tenha gostado do vídeo aí. Sua última oportunidade de deixar o like, assista o vídeo que eu vou deixar para vocês aqui nas telas finais. O primeiro é o tutorial aqui do MetaTrader de como utilizar, tá? E o segundo é onde eu explico esse modelo pré-programado para vocês, passo a passo, linha por linha, assim, no detalhe. Aqui eu passei tudo meio por cima, tá? Lá tá explicadinho no detalhe para você que quer se aperfeiçoar na programação de MetaTrader, tá bom? Vejo você na próxima segunda-feira. Forte abraço a todos, meus amigos, e até mais.